A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Mais uma vez, todos vocês são bem-vindos aqui ao nosso podcast A Bíblia Fala. E hoje nós estamos aqui no episódio número 57 do A Bíblia Fala. E nós temos um tema maravilhoso aqui para compartilhar com vocês, dentro aí da escatologia, né? E o nosso tema hoje é guardados na grande tribulação. Guardados na grande tribulação. E então, antes de entrar aqui no tema propriamente dito, eu vou compartilhar com vocês aqui um acontecimento, um evento que nós vamos ter aqui no Brasil, inédito, nunca houve aqui no Brasil. E esse congresso é um congresso do pós-tribulacionismo. Isso nunca houve. O que vai haver, nós estamos, vou passar aí para vocês aí o flyer que fala a respeito desse congresso. E este é o primeiro congresso regional do pós-tribulacionismo. É o primeiro congresso regional do pós-tribulacionismo. Acho que vocês já estão vendo aí alguns detalhes. E aí nós estamos anunciando isso em primeira mão, juntamente tem uma equipe de pastores cuidando desse evento, e ele vai acontecer no Vale do Aço, em Minas Gerais, na cidade de Ipatinga. E esse primeiro congresso regional do pós-tribulacionismo é um congresso regional porque nós estamos prevendo também, trabalhando para isso, que 2 ou 3 congressos regionais serão realizados neste ano, de 2026, mas para o ano que vem, nós já estamos programando também, já começando a tratar disso, um congresso a nível nacional, ou em nível nacional, que deverá ser realizado, deverá acontecer na cidade de São Paulo, tá bom? Então, tem uma equipe de pastores e de homens de Deus que estão cuidando desse primeiro congresso regional do pós-tribulacionismo, que vai ser realizado na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Então nós temos aí uma equipe muito boa lá, cuidando, né, liderados aí pelo nosso amado pastor Everaldo. Ele está liderando aí essa equipe e também presidirá o congresso, esse congresso regional do pós-tribulacionismo, e o evento vai se dar na cidade dele e também na sua igreja. Ele cedeu a igreja para receber esse congresso. Então, pastor Everaldo, nós cumprimentamos aí, ele com seus auxiliares, a equipe que ele já montou lá na igreja também, e do grupo que nós participamos aqui no WhatsApp, cujos pastores são Jean Jorge, está conosco lá, Israel Leães, já do Rio Grande do Sul, pastor Jean Adriel, o pastor Juliano Trombeta, pastor Everaldo, que está presidindo o grupo, e também o congresso que vai estar sendo realizado lá, agora no mês de junho. Pastor Everaldo. E também o pastor Felipe Moraes, também que tem um canal muito maravilhoso, distribuído para o Brasil inteiro, que tem mais de 500 mil de seguidores, e pastor Rafael Miquio, e também o pastor Tiago Tis. Esses são homens de Deus que estão trabalhando, né, já trabalharam muito hoje, bastante, para acertar alguns detalhes, né, importantes, toda a direção do Congresso.
tá bom? Então vocês vão ter a oportunidade de fazer a inscrição aí, vocês vão receber uma pasta com mais algumas coisas, e nós estaremos então realizando esse congresso nos dias 5, 6 e 7, agora do mês de junho, tá bom? Então, em primeira mão, vocês possam divulgar aí à vontade aí, quanto mais divulgar, melhor. Nós queremos que a casa lá fique cheia. Primeiro Congresso Regional do Pós-Tribulacionismo no Brasil, tá bom? Ok, vamos então para o nosso tema que nós temos aqui hoje, guardados na grande tribulação. Amados, a gente tem sempre que mencionar, porque quando a gente vai para a Palavra de Deus, a gente vai para a Bíblia Sagrada, sempre tem um contraste, né, que a gente procura aqui tirar as dúvidas, por causa de ensinamentos aí distorcidos da Palavra de Deus e que já vêm há dezenas de anos já, e é um movimento forte, né, que são os pré-tribulacionistas, né, e nós estamos aqui e algumas coisas que a gente fala, nem tudo é discordante, né, mas algumas coisas que são bem contrárias à palavra de Deus, a gente procura trazer o entendimento aqui correto da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, para vocês. Então, guardados na grande tribulação. Bem, esse título ele é bastante sugestivo, porque nós vamos falar de alguns eventos que já aconteceram, escritos na Bíblia Sagrada, né, relatados na Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, que ela traz relatos, né? E são figuras do que vão acontecer, daquelas coisas que irão acontecer no período da grande tribulação, cujos pré-tribulacionistas, nossos irmãos pré-tribulacionistas, eles acham, né, eles entendem que a igreja não vai passar pela tribulação, mas é exatamente o inverso disso, o contrário disso, é que a palavra de Deus diz, ela afirma com todas as letras, né, que a igreja estará na grande tribulação. E eu vou mencionar para vocês aqui algumas figuras, alguns tipos, né, que representam aí, de uma maneira ou de outra, mais ou menos, né, a igreja participando da grande tribulação, estando na grande tribulação, perseguida pelo anticristo, mas guardada. A igreja estará guardada na grande tribulação. Guardada não significa que os homens e mulheres de Deus que estarão na grande tribulação, a igreja, né, estará na grande tribulação, não significa que eles não terão sofrimento nenhum, não é isso. Que terão sofrimento sim, serão perseguidos, muitos serão mortos, certo? Mas todos serão guardados porque não se perderá nenhum dos homens e das mulheres de Deus, que são participantes da igreja, né, que estarão na grande tribulação, sofrerão muitas coisas, mas elas serão preservadas por quê? Porque terão a vida eterna, ainda que sejam mortos aí pela ação do anticristo, né, de Satanás, né, do falso profeta, enfim, né, da besta, né, mas finalmente ela será preservada no meio da grande tribulação. E nós temos algumas figuras aqui bíblicas que dizem a respeito disso. O primeiro que nós queremos mencionar aqui é a figura do patriarca Noé. Noé. Então, é uma figura da igreja na grande tribulação. Então, vocês vejam bem, nos capítulos, a partir do capítulo 6 do livro de Gênesis, então fala a respeito do dilúvio, certo? Então, o dilúvio, quando fala de dilúvio, logo é mencionada a figura de Noé, que é o líder, foi o líder lá daquela época lá, né? E que obedeceu toda a orientação de Deus e na construção da arca, que salvou ele e a sua família da destruição do dilúvio. Mas olha bem, Noé nos serve muito bem como exemplo da igreja que será guardada na tribulação. Por que Noé? Noé é o seguinte, eu já disse isso aqui de um outro episódio aí, mas olha só. O dilúvio veio, segundo Deus já tinha programado, né? Já estava certo, e estava derramando o dilúvio sobre a terra. E esse dilúvio ele veio para matar os habitantes da terra, para eliminar toda
a população, toda a humanidade daquela época, porque eles se tornaram grandíssimos pecadores diante de Deus. Aquilo entristeceu muito o coração de Deus e por várias razões, então Deus coloca então um castigo para a humanidade, mas ele preserva Noé e a sua família, porque Noé era um homem de Deus, um homem que obedecia a Deus. E agora veja bem, Noé, ele estava dentro daquela tribulação que nós chamamos agora do dilúvio, né? Porque o dilúvio foi uma grande tribulação para a vida de Noé e para a sua família. Mas o que aconteceu? Noé e sua família teve prejuízo? Não. Eles foram preservados, inclusive foram preservados com vida, porque era esse o propósito de Deus. Só que na grande tribulação, apesar de Noé ser uma figura de salvos da grande tribulação, né? E Noé era só ele mais 7 pessoas, quer dizer, Noé e sua família, né? Que foram livres, mas que eram homens e mulheres de Deus da época. E na grande tribulação, nós teremos aí milhões de homens e mulheres de Deus, famílias de Deus, que estarão na terra quando a grande tribulação, vem a apostasia primeiro, depois vem o anticristo, se manifesta, né, e tal, e começa a perseguir a igreja. A igreja agora ela tem aí milhões de pessoas, não sei quantos milhões vão estar na grande tribulação. Mas o certo é que, como Noé foi guardado do dilúvio naquela época lá, ou seja, a chuva estava vindo torrencialmente por cima, não é? E por baixo havia morte, porque as águas vieram e já elevaram a arca que Noé estava com sua família, foi elevando à medida que a chuva caía, chuva torrencial, caiu durante 40 dias e 40 noites. E o que aconteceu então com a arca? A arca foi elevada então às mais altas montanhas e ela parou numa montanha chamada Ararat, que fica lá na Armênia, né? Lá no Oriente, no Extremo Oriente, né? Então, assim como Noé foi guardado com a sua família, não só com a tribulação vinda de cima, que era a chuva, também a tribulação vinda de baixo, que era as águas, né? E aquela situação deles lá, e eles tiveram que ficar aproximadamente 1 ano e alguma coisa mais dentro da arca. Mas eles foram guardados, quer dizer, Noé e sua família, assim como eles foram guardados do dilúvio, da grande tribulação, que nós estamos colocando aqui como figura, na figura do dilúvio, né? Então, como Noé e sua família foi guardado debaixo do dilúvio, ou seja, debaixo da grande tribulação daquela época, assim também a igreja será guardada na grande tribulação, que vai ser desenfreada na face da terra, né? Inclusive pelo anticristo, né? O homem do pecado, o filho da perdição, e insuflados por Satanás, perseguirá a igreja, e muitos, é claro que nem todos os homens e mulheres de Deus, os crentes, né, os cristãos, morrerão na grande tribulação, mas muitos morrerão, tá certo? Porque sofrerá a perseguição do anticristo. Então vocês podem ver do relato aí do dilúvio, no Gênesis capítulo 6, que Noé foi guardado juntamente com a sua família dentro daquela grande tribulação, que foi para eles o dilúvio universal, que matou, um dilúvio universal, né, que matou toda a humanidade daquela época. E temos aqui também uma outra figura também, que é exemplo de guardado na grande tribulação, quer dizer, da igreja guardada na grande tribulação, é o exemplo de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, certo? E ele foi, então, se separou de Abraão, né? E escolheu a cidade de Sodoma, perto de Gomorra, e outras cidades lá circunvizinhas. E Ló, então, foi morar em Sodoma. Mas acontece o seguinte, Sodoma também, né, a exemplo do dilúvio, foi a cidade, juntamente com Gomorra, Admá, Zeboim, Zoar, são as cidades daquela época lá no Vale do Jordão, né, que teve uma promessa de serem destruídas também
por causa da quantidade, da qualidade de pecados, né? Pecados terríveis cometiam os habitantes de Sodoma e Gomorra. Então Deus decretou também a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas Ló estava lá. Ló estava lá. E Ló era temente a Deus. Ló com a sua esposa, né? E as suas filhas, né? Também, né? Mas então, no capítulo 19 de Gênesis, a partir do versículo 12, traz esse relato aí, que Ló, o sobrinho de Abraão, ele foi guardado naquela tribulação que veio para Sodoma e Gomorra. Não só a tribulação, como destruição mesmo. Então, como vai acontecer na grande tribulação, e a igreja guardada, né? Assim Ló também foi guardado lá naquela grande tribulação e na destruição mesmo, né? Na eliminação daquelas cidades lá, do Vale do Jordão, né? Que eram grandíssimos pecadores perante a face de Deus. Então Deus realmente mandou os anjos lá para livrar Ló daquela tribulação. Mas a tribulação caiu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, onde morava Ló, né? Quer dizer, e eles foram guardados lá. Mas eles foram guardados por quê? Porque Deus enviou anjos dele lá na cidade e entraram na casa de Ló, né? E a visita dos anjos lá para destruir a cidade foi um caso assim terrível, porque como os habitantes de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores diante de Deus, quando eles viram os anjos de Deus entrarem, né, naquele aspecto jovial, já materializados, né, lá na casa de Ló, eles foram lá, bateram na porta da casa de Ló, porque eles queriam abusar dos anjos, quer dizer, eles queriam ter serviços, né, eles queriam manter relações sexuais com os anjos que Deus tinha mandado lá. E então a ira de Deus já estava lá só esperando, né, que Ló obedecesse logo, rapidamente, para eles saírem da cidade, porque a cidade haveria ser destruída por fogo. E os anjos falaram, nós vamos destruir essa cidade. Então foi aquela tribulação para Ló lá, né? Mas os anjos falaram, olha, se escape lá para as montanhas, vocês vão para lá porque essa cidade vai ser destruída. E mal saíram de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Fogo desceu do céu, fogo e enxofre, caiu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra e as outras cidades, né? E destruiu aquelas cidades lá, daquela planície lá do Vale do Jordão, em Israel, tá certo? Então Ló também foi guardado na tribulação que houve naquela época, tribulação e destruição, lá registrada em Gênesis no capítulo 19. Uma outra figura também de guardados na tribulação, nós temos aqui da igreja que será guardada na grande tribulação também. É claro, eu estou falando aqui que muita gente da igreja vai morrer, tá bom? Que o anticristo vai perseguir, vai matar mesmo. E o próprio texto diz, né, que o anticristo, né, no livro de Daniel fala isso e também no Apocalipse também fala, que a besta, né, encetará uma perseguição contra a igreja, e contra os santos, né, e os santos morrerão. Não todos, mas muitos santos morrerão na época da grande tribulação. Mas serão todos preservados porque morrerão, mas subirão para a glória de Deus, subirão para o encontro com o Senhor Jesus Cristo em um tempo lá determinado que a gente não sabe exatamente como ou quando, né? Mas assim, agora a questão é agora de Israel preso no Egito. Então nós temos a figura de Israel, que vocês sabem que Israel, depois de um tempo que eles estavam lá no Egito morando, eles cresceram muito e o faraó ficou com medo, né, da nação de Israel lá no Egito, se revoltar e tomar o Egito, né? Então eles começaram a escravizar Israel que estava lá no Egito. E então eles eram verdadeiros escravos, eles foram muito escravizados lá, debaixo realmente de um tacão muito forte de Faraó. E eles clamaram a Deus, né? Eles clamaram bastante a Deus. E Deus mandou um libertador, assim como ele mandou Jesus Cristo depois, né, para
livrar, né, do inferno, né, os pecadores que acreditaram em Jesus. Então, ele mandou como resposta de oração também um redentor, vamos dizer assim, um redentor à semelhança de Jesus, né, mas um libertador para Israel, nação de Israel. Quem foi? Moisés. Fala de Moisés. Então não entraremos em detalhe aqui. O que interessa aqui para nós é o seguinte: Israel estava lá, e quando Deus falou para Moisés que ele ia mandar as pragas, e falou para Faraó, ele falou: olha, se você não soltar o povo, não libertar o povo aqui, vão cair pragas aqui em cima de vocês, das suas cidades, com grande destruição. Mas Israel será preservado, não acontecerá nada com Israel, conforme vocês sabem que aconteceu. Então, veio a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, e Israel, não acontecia nada com Israel. Quer dizer, acontecia com os egípcios e tal, com o gado, com tudo que os egípcios tinham, mas a nação de Israel que estava lá na terra do Egito foi preservada. Quer dizer, foi uma época de grande tribulação para o Egito, que foram mandados lá 10 pragas da parte de Deus, e a última foi a pior. Qual foi a última? A última foi a morte dos primogênitos. Então, como Deus já viu que o coração de Faraó estava endurecido, o próprio Deus contribuiu com isso, para que o coração de Faraó continuasse endurecido, para que ele, Deus, fosse glorificado naquela teimosia, naquela dureza de coração de Faraó. Tá bom? Então, o que aconteceu com Israel? Israel foi guardado lá, debaixo da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona praga. Quando foi para acontecer a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, então Deus já preparou Israel e falou: olha, cada família mate um cordeiro e pega o sangue do cordeiro e passa na verga das portas, para que o anjo que eu enviar não entre na casa e mate também um primogênito. Então o que Israel fez? Cada uma família lá pegou um cordeiro, né? E matou e pegou o sangue daquele cordeiro e passou na verga da porta, né? Quer dizer, aonde então a casa de todos os israelitas, né? De todos da nação de Israel, as casas deles, que tinham aquele sinal, né, daquele sangue lá que estava representando lá no caso, né, o sangue de Jesus Cristo que haveria de ser derramado na cruz do Calvário. Então, quando o anjo que veio para matar os primogênitos do Egito, né, passava diante de uma porta, e naquela porta lá tinha o sinal do sangue, ou seja, o sinal do sangue de Jesus, né, mas representado pelo Cordeiro, o que acontecia? Então o anjo passava e não matava o primogênito que estava lá, ou os primogênitos que estivessem na casa. Mas aconteceu o quê? A nação egípcia, todos os lares dos egípcios, todas as casas do egípcio, houve morte, houve destruição, por quê? Os primogênitos, Faraó tinha sido avisado a respeito disso, que à noite iria acontecer a morte dos primogênitos. E Faraó, mesmo assim, não acreditou. Então, porque ele não acreditou, se rebelou contra Deus. E o que aconteceu? Então, Deus mandou o anjo e foi dizimando todos os primogênitos da terra do Egito. Ok? Mas Israel estava lá, nessa grande tribulação no Egito. Certo? Terminando, então, a grande tribulação com a 10ª praga, que foi o quê? A morte dos primogênitos. Mas morreu algum primogênito de Israel? Não, nenhum. Quer dizer, Israel foi guardado na grande tribulação que aconteceu lá no Egito. Mas os egípcios não foram guardados. Os egípcios não, mas Israel foi. Que é uma figura muito grande, né, também, daquilo que vai acontecer na grande tribulação, quando a igreja estiver aqui na terra ainda, né, sofrendo os horrores da grande tribulação. Mas a igreja será preservada, porque, conforme diz a palavra de Deus, né, nenhum só fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. No caso aí, representando a vida, né, a vida eterna, né? Quer dizer, não é a grande tribulação que vai matar um cristão, um crente, e que vai jogar esse crente na perdição eterna. Não existe isso.
A igreja, os santos de Deus estarão na grande tribulação, a igreja estará na grande tribulação aqui na face da terra, mas todos serão guardados, serão preservados para morar com Deus, com Jesus Cristo, com os santos anjos na eternidade, juntamente com Ele, com Deus, o Pai, né? Então, assim como Israel foi guardado no Egito, e também, ainda teve um detalhe aqui, no Mar Vermelho também. E a tribulação saiu do Egito e acompanhou também um pouco de Israel, que chegou em frente ao Mar Vermelho. E Deus então endureceu o coração de Faraó e ele mandou os seus cavalos, acho que ele mesmo foi também, não sei, os seus cavalos, seus cavalarianos e tal, para perseguir Israel, para poder trazer Israel de volta cativo para o Egito. Mas só que aconteceu lá? A abertura do Mar Vermelho. Então, quando o povo clamou, então Deus falou para Moisés que ele pegasse o cajado dele e ferisse as águas do Mar Vermelho. E quando ele feriu, então as águas do Mar Vermelho, tocou nas águas do Mar Vermelho, e o que aconteceu? Deus abriu as águas do Mar Vermelho. E o que aconteceu? Então secou aquele caminho longo, né, que eles teriam que passar, e Israel passou a pé enxuto. Quer dizer, mais uma vez, Deus guardando Israel daquela grande tribulação no Egito, agora nas cercanias lá do Mar Vermelho, tá bom? Então o que aconteceu então? Os exércitos de Faraó vieram, os carros cavalarianos, todos lá. E Deus deixou que os egípcios entrassem com todos a sua cavalaria dentro do mar. E eles entraram. Aí, quando eles estavam todos dentro do mar, aí Deus fala para Moisés, fere novamente o mar. Aí Moisés feriu o mar novamente e as águas, o que aconteceu? Fecharam e destruiu todos os egípcios, os seus cavalos, seus cavalarianos, as suas carroças e tal, né? Foram todos destruídos lá no Mar Vermelho. Israel passou a pé enxuto lá e saiu lá do outro lado. E tem mais alguns exemplos aqui, mas eu não quero mencionar, mas Elias foi preservado em toda a guerra, né? No meio de toda aquela tribulação que ele sofreu, mas ele foi levado para o céu, que também é uma figura, né? Na quinta trombeta, que fala lá em Apocalipse, do capítulo 9, diz que os inimigos que vieram lá, né, daquelas pragas que ocorrem lá no capítulo 9, na quinta trombeta, os inimigos não tiveram poder sobre a igreja, os selados, né, que traziam na fronte a marca de Deus, certo? Selados para Deus. Mas os que não estavam selados, aquelas pragas lá atingiram os que não foram guardados, né? Mas a igreja que estava lá dentro da grande tribulação foi guardada e dessa questão aí da quinta trombeta, tá bom? Então, eles foram guardados. E no capítulo 12 de Apocalipse, diz aqui, né, falando da igreja, dos santos, né? Eles foram guardados e venceram o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Venceram pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que eles deram, certo? Lá na grande tribulação. Mas eles na grande tribulação, eles sendo perseguidos lá pelo próprio anticristo, o próprio Satanás, né? Mas eles venceram e foram para o reino de Deus, que já está preparado para eles lá, né? Para a igreja, de uma maneira geral. Então vocês veem esse relato aí no capítulo 12 do livro de Apocalipse, principalmente nos versículos 9 ao versículo 11. Então, a igreja atual, hoje, a igreja agora de 2026, ela está passando por tribulações, como sempre teve, né? No decorrer de toda a igreja, desde a época de Jesus, os apóstolos, toda a época da igreja, a igreja em todo tempo foi perseguida. Por isso, agora também. Agora no século, no século 21, né? Já em 2026, certo? Nós estamos aí, então,
já no novo milênio, né, que é o terceiro milênio, né, que nós já estamos vivendo, a partir do Novo Testamento para cá, né, mas toda a igreja foi sujeita à perseguição durante toda a sua existência, como agora tem. Então, a gente vê que hoje é o quê? Hoje é dia 17 de abril de 2026. Hoje já morreram vários cristãos em muitos lugares da face da terra. E continuarão a morrer. Amanhã vai morrer mais, depois de amanhã vão morrer mais, no mês que vem vai morrer mais, no ano que vem vai morrer mais, até chegar o tempo da grande tribulação. Ou seja, o tempo da grande apostasia, do grande afastamento das pessoas, né, de Deus, né, e se voltarão contra Deus, serão inimigos de Deus, e aí as tribulações que acontecem hoje com a igreja se intensificarão até culminar com a grande tribulação, que envolverá toda a igreja numa perseguição sem tréguas, conforme os judeus foram perseguidos, né, e mortos lá na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Quando começou aos poucos e tal, foi indo, até que toda a nação de Israel, europeia principalmente, né, praticamente foi dizimada. Mais de 6 milhões de judeus morreram naquela época. Foi começando aos poucos, foi andando, até que passou de tribulação para grande tribulação na Segunda Guerra Mundial, quando aí, principalmente aí, os judeus europeus, eles morreram aí, a maior parte deles morreu na grande tribulação que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, né, sob a ditadura de Adolf Hitler, tá bom? E a igreja, então, atual, ela continua sendo perseguida. Temos mortes, essas mortes que acontecem hoje com homens e mulheres de Deus e crianças também, né? Elas não são mortes naturais, não, são mortes mesmo, matadas mesmo. É perseguição, por quê? Porque são cristãos. A igreja continua sendo perseguida hoje, que são milhares de cristãos, homens e mulheres de Deus, que morrem por ano. São milhões de pessoas que continuam morrendo na face da terra, de cristãos que são perseguidos por causa de sua fé, tá bom? Então, vai acabar quando essa perseguição à igreja? Ela vai aumentando, até chegar na grande tribulação, até Jesus aparecer nas nuvens e acabar com a grande tribulação. A igreja estará livre, completamente, tá? Mas enquanto Jesus não vem, a igreja vai continuar sendo atribulada até que desfecha na grande tribulação. Termina com a grande tribulação. E quem vem colocar, quem vai acabar com a grande tribulação? Com a igreja lá sofrendo? Quem vai acabar? Jesus, que ele aparecerá nas nuvens e ele mesmo acabará com a grande tribulação, que virá principalmente sobre a igreja na face da terra. Tá bom? Então, somente algumas figuras que eu queria dizer para vocês aqui, né, a respeito de que a igreja em todo o tempo foi, como será também na grande tribulação, guardada por Deus. Não será retirada da grande tribulação, ela será guardada da tribulação, guardada no meio da tribulação. Então, conforme o Senhor Jesus Cristo falou, né, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, para a igreja de Filadélfia, né? Guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, né? Te guardarei do momento da tribulação que virá sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam sobre a face da terra. Mas a igreja será preservada lá, no meio da grande tribulação. E o que vai acontecer? O máximo que pode acontecer com os crentes que serão atormentados, perseguidos durante a grande tribulação, o máximo que vai acontecer com elas é o quê? A morte.
Mas morte para crente, crente salvo, né? O cristão legítimo, o cristão raiz, geralmente, verdadeiramente salvo, a morte é o quê? É uma passagem rápida para o encontro do Senhor Jesus Cristo. É isso que é a morte que os crentes sofrerão durante a grande tribulação. Mas estejam todos tranquilos, que Deus está vendo todos nós e Ele guarda cada um, isoladamente e ao todo como igreja. Ele preserva para aquele grande dia do nosso encontro, do encontro da igreja com Jesus Cristo dos ares, para nós estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Então tá bom. Que Deus abençoe a palavra dele no coração de cada um de vocês e que vocês estejam sendo preparados por Deus. Primeiro, como é que Deus prepara? Ele está ensinando para vocês o que está escrito na Bíblia. Ele está transmitindo esse ensino para vocês, não só aqui, na Bíblia Fala, no nosso podcast aqui, mas em todas as partes do mundo, onde é pregado o Evangelho. E quando é pregado o Evangelho raiz, o Evangelho que está escrito na Bíblia, o Evangelho da Palavra de Deus mesmo, onde está sendo pregado o Evangelho, Deus está, então, ensinando aquilo que está escrito na Palavra de Deus e muitas coisas que acontecerão no futuro, inclusive as perseguições e a grande tribulação, da qual os cristãos serão preservados e herdarão o reino que está preparado já para toda a igreja, né, antes da fundação do mundo. Tá bom? É isso que Deus tem preparado. É a presença dele na vida nossa para todo sempre, ou seja, para a eternidade sem fim. Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.